Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. O SERPRO é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal e faz parte de uma verdadeira transformação digital no país, que é a estruturação e o funcionamento da plataforma GovBR. Por meio dela, quase 5.000 serviços podem ser acessados de forma online, o que facilita a vida das pessoas e também do governo federal. E para conversar um pouco com a gente sobre todo esse processo de digitalização que passa a prestação de serviços federais à população, o Brasil em Pauta recebe nesta edição o diretor-presidente do SERPRO, Gileno Gurjão Barreto. Boa noite, presidente. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma GovBR. São quase 5.000 serviços federais ali já digitalizados, é isso, presidente? Isso, Paulo. São 4.800 serviços aproximadamente. Nós estamos caminhando, para alcançar essa marca de 5.000 serviços. Houve uma evolução muito grande. Para você ter uma ideia, em 2017, 2018, eram apenas 1.700 serviços. E como é que é a avaliação do público em relação a esses serviços que estão ali digitais? Olha, temos uma avaliação muito positiva, nós entendemos como muito positiva hoje, 53% das pessoas avaliam nossos serviços, como bons, mas eu gosto de dizer o seguinte, que essas avaliações elas são muito heterogêneas, porque nós temos serviços que atendem diferentes públicos-alvos, não é como um aplicativo único, onde você tenha lá 5 estrelinhas, etc. Não, nós somos 4.800 serviços, grande parte deles por meio de aplicativos, é o nosso foco, o Mobile First, e essas avaliações são muito heterogêneas. A gente está caminhando aí para ter um nível de avaliação muito melhor. E esses quase 5.000 serviços digitais correspondem a quantos serviços que ao todo o governo federal disponibiliza à população? Olha, o governo federal pretende chegar a 100% dos serviços digitais agora no final de 2022. Está na estratégia de governo digital. Se as pessoas quiserem buscar lá no site da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, podem ver toda essa estratégia. E nós vamos alcançar 100% dos serviços em meio digital. Hoje nós estamos com aproximadamente 90% deles já digitalizados. E quando chegar a esses 100%, vão ser quantos serviços ao todo? Quantos milhares de serviços ao todo? Aproximadamente 5.300 serviços. Aproximadamente 5.300 serviços estarão completamente digitais. Então, a cada dia que passa, mais serviços entram na plataforma. Mais serviços entram. A plataforma, Paulo, você tem que vê-la como... ela funciona como um grande hub. Então, a nossa estratégia foi, primeiro, criar um design system, uniformizar todas as plataformas e todos os sites de todos os ministérios, autarquias, principalmente da administração pública federal, e trazê-los gradualmente ao longo desses anos, incorporando todos esses serviços, à medida em que cada órgão fosse aderindo a essa nova conformação. Então, a partir daí, nós chegamos a toda essa grande estrutura que podemos chamar de plataforma gov.br para disponibilizar essa gama de serviços à população. E as pessoas, elas utilizam mais a plataforma pelo celular? Sim, essa foi uma grande inovação, Não sei se você lembra, antes você entrava no Ministério X, você tinha uma cara, você chegava no Ministério Y, era um rosto um pouco diferente, E tudo voltado para desktops. Mas a gente sabe que a população brasileira, não necessariamente tem acesso a desktops. Então, nós mudamos a filosofia para o Mobile First. E quando você muda a filosofia para o Mobile First, ou seja, para o celular, que é onde cada brasileiro pode acessar esses serviços, do Oiapoque ao Chuí, você também tem que incorporar outras tecnologias, outras linguagens e experiência do usuário, que nós chamamos de UX. Isso
toda essa filosofia é o que viabiliza, né, que grande parte desses serviços esteja na mão das pessoas hoje. Existem algumas estatísticas que mostram que o governo federal, nesse processo de digitalização, ele acabou tendo uma economia a cada ano que gira em torno de 3 bilhões de reais. Essa economia, ela é uma economia do governo e da sociedade, não é isso, presidente? Isso. Nós estimamos em aproximadamente 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões de reais de economia para o governo, em realmente, né, economia de recursos públicos, e a diferença, né, aproximadamente 2 bilhões e 300, 400 milhões de reais em economia para as pessoas. As pessoas, ao acessarem os serviços digitais, elas economizam seu tempo, seu deslocamento, seu dinheiro, elas economizam despesas cartoriais. Então, essa economia está estimada em 2 bilhões e meio por ano. Mas há uma outra economia, Paulo, subjacente, que é a economia do tempo das pessoas, que elas podem se dedicar às suas famílias e ao seu trabalho. É o tempo que elas, né, não precisam mais usar para ir a uma repartição pública. Essa é uma economia que não tem preço. Então, você tem essa questão da agilidade, obviamente, de numa mesma plataforma você ter todos esses serviços, você tem a questão da economia, tem também a questão da transparência, do acompanhamento, da execução das políticas públicas. Essas características também podem ser depreendidas aí da plataforma? Sim, eu acho que sim. É importante você ver que no momento em que você acessa, né, que você, pela plataforma GovBR, você tem acesso a toda essa infinidade de serviços, aquilo já é automaticamente uma forma de você, né, dar transparência, né? Então, as pessoas sabem que aquele serviço existe. Isso eu acho que é o primeiro ponto. Mas, para além disso, cada órgão da administração tem, por lei, uma coisa chamada carta de serviços. Então, por meio dessa carta de serviços, o cidadão pode olhar aquela carta de serviços, ver aquilo que está digitalizado ou não, ou aquilo que pode ser melhorado. E ele pode também olhar para o portal da transparência e ele vê onde aquele órgão ou aquela autarquia ou aquele ministério está aplicando os seus recursos. Então, acho que a digitalização ela melhora muito a percepção do cidadão em termos de transparência e de bom uso dos recursos públicos. Nesse período, né, começou em 17, 18, nesses últimos anos, quando a gente conversa com as pessoas, vai em busca de uma entrevista e tal, elas falam muito da questão do INSS, né? Uhum. Que mudou muito. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Que exemplifica essa questão, né? Nós temos, né, dentre todos esses serviços, alguns são mais usados, outros, uns mais usados sazonalmente, outros mais de forma perene, são mais utilizados de forma perene. Então, quando a gente olha, por exemplo, anteontem nós tivemos a Receita Federal do Brasil, né, recebendo as declarações de imposto de renda. Então, temos um pico de utilização aqui no mês de maio. Esse ano com um número muito importante. Anteontem, 31 de maio, 31 de maio, exatamente. Então, um número que nos orgulha muito é que 2,5 milhões de pessoas baixaram a sua declaração pré-preenchida por meio da plataforma GovBR. O meu INSS ele tem uma utilização muito perene e ela foi muito importante, continua sendo muito importante, principalmente para a prova de vida dos cidadãos, né? A partir do momento que os cidadãos têm o seu assinatura prata ou ouro, eles têm a sua biometria capturada pelo INSS, elas podem fazer sua prova de vida, né? O senhor, a senhora de 80 anos de idade não precisam mais se deslocar a uma agência bancária, não precisam mais se deslocar a um posto do INSS lá no interior para fazerem sua prova de vida. Então, o meu INSS traz muitos serviços importantes. Além disso, né, a pessoa pode acompanhar o seu processo de aposentadoria. Dentro do aplicativo, as pessoas podem pedir a sua própria aposentadoria sem precisar ir, né, enfrentar uma fila, né, num balcão do INSS Brasilzão afora. Isso é muito importante. A Carteira Nacional de Habilitação também. Carteira Nacional de Habilitação está nos celulares de, eu diria que hoje, 30 milhões de brasileiros. São 55 milhões de carteiras de habilitação. À medida em que elas vão sendo renovadas, essas novas carteiras, elas já saem, né, com QR Code
e as pessoas já podem tê-la no seu celular, já não precisam mais andar com aquele papel. E ontem, né, uma coisa muito importante, nós lançamos... 1º de junho. 1º de junho, lançamos a nova Carteira Nacional de Habilitação, junto com a Senatran e com o Ministério da Infraestrutura, lá em Campo Grande, numa solenidade belíssima, e teremos aí um novo padrão de carteiras de habilitação, né, de CNHs, ou de carteiras digitais de trânsito, né, que é o nome, né, da digital, disponível para a população. Então, a nova Carteira Nacional de Habilitação também está disponível na plataforma GovBR? Também, ela estará disponível, foi lançada ontem, né? E as gradativamente ela vai entrar. As novas que serão emitidas, já serão emitidas também digitalmente no celular, da mesma forma que elas estão disponíveis também em papel. E ela traz algumas características interessantes, né? Como, por exemplo, poder ser utilizada em países de língua espanhola, de língua inglesa. Perfeito, ela traz consigo as traduções, né, para o espanhol, ela traz consigo um código, aquele código que parece com um dos passaportes, que permite a leitura eletrônica, ela traz as categorias, né, de direção que cada usuário, que cada motorista, né, está habilitado a dirigir. Então, ela tem características bem mais modernas do que aquela carteira, né, anterior. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria já deixar uma pergunta para o início do segundo bloco. Qual que é a expectativa de ampliação das pessoas usarem a plataforma GovBR? Hoje existem 130 milhões de pessoas usando. Qual que é a expectativa que vocês têm para os próximos meses e anos? Mas o senhor responde na volta do segundo bloco. Daqui a pouco voltamos no Brasil em Pauta com o diretor-presidente do SERPRO, Gileno Gurjão Barreto. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado do programa é o diretor-presidente do SERPRO, Gileno Gurjão Barreto. Bom, deixei aquela pergunta do número de usuários. São 130 milhões no universo de quase 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso. Ou seja, já é um número considerável. Nós estamos falando aí de mais de 50% da população brasileira, caminhando para 65% da população brasileira, já com o GovBR, né, usando a plataforma GovBR nos seus 3 níveis, prata, ouro e bronze. Mas o mais importante, Paulo, é que dessas 130 milhões, 40 milhões de pessoas já usam no nível prata e ouro, que são aqueles níveis mais sofisticados, onde nós não temos, né, onde os serviços mais sofisticados podem ser acessados. Por exemplo, os serviços da Receita Federal, do ICAC. Aqueles serviços que antes demandavam um certificado digital, que poucas pessoas têm acesso, eles agora são disponíveis por meio do GovBR nas plataformas, nas assinaturas ouro e prata. E esse é o nosso foco. Nós queremos ampliar o número de brasileiros, né, esses 130 milhões, e caminhar para, quem sabe um dia, né, toda a população brasileira, mas também queremos sofisticar essa utilização. Nós queremos ampliar o escopo e a disponibilidade de serviços mais sofisticados para esses que têm a validação biométrica, né, por meio do GovBR. Esse é o nosso, essas são as nossas metas de curto prazo. Agora, até para chegar na categoria prata e ouro, você tem que ter o passo a passo. Perfeito. Para as pessoas que nos assistem e ainda não conhecem a plataforma GovBR, como que elas fazem para também participar desse processo? Olha, você pode entrar em qualquer site, né, em qualquer browser, você digita gov.br. A partir dali, você já vai ter um passo a passo, né, disponível para todo e qualquer cidadão brasileiro. E você também pode acessar o Digital GovBR no YouTube. Né? Lá tem um tutorial, né, em vídeo para que todos também possam aprender a utilizar a plataforma e, a partir da plataforma, né, todos os outros serviços. Mas o cidadão também pode entrar direto no serviço, né? Então, quando ele vai entrar, seja num website, né, seja num desktop, num laptop, num notebook ou no celular, e ele entra, por exemplo, na carteira digital de trânsito ou no meu INSS, ele também, né, vai para aquele login único, né, que está dentro da plataforma GovBR. A partir dali, ele também tem vários tutoriais para acessar e para entender aquele serviço ou a plataforma em si.
E é com o uso que ele vai mudando de categoria, prata, ouro? A partir do primeiro momento, ele tem que preencher certos dados biográficos, né? CPF, principalmente. Né? CPF é o grande número hoje, né, centralizador da identidade do brasileiro, seus dados pessoais. A partir daí, ele é perguntado se ele quer fazer a validação biográfica, biométrica, melhor dizendo. Biométrica, né, por meio de fotografia. Nós temos um sistema que captura e esse sistema permite o confronto em outras bases de dados. Por exemplo, a base da Carteira Nacional de Habilitação. A partir desse momento em que ele tem a identificação biométrica, né, ele já é considerado prata. E o nível ouro é um nível biográfico mais completo com essa identificação biométrica. Ela é idêntica e equivalente à certificação digital. Então, ali ele tem acesso a absolutamente todos os serviços digitais do governo federal. Os aplicativos de bancos também usam um sistema muito parecido, né? E a gente sabe que, no caso de aplicativos de bancos, você tem que ter uma segurança ali nos dados que você está fornecendo e tal. Uhum. Essa mesma ideia dá para utilizar em relação à plataforma GovBR? Sim, inclusive você pode acessar já alguns bancos públicos a partir do GovBR. Sim. Né? O nível de segurança é exatamente aquele nível de segurança que nós chamamos de máximo. Os níveis de segurança que os bancos têm é o mesmo nível de segurança que o SERPRO tem. Então, todos aqueles dados que as pessoas, né, colocam naquela plataforma, na plataforma GovBR, estão absolutamente seguros, né, e protegidos como se no cofre de um banco. E como é que fica essa questão do GovBR e da plataforma em relação a outros países? Eu vi uma reportagem recente que a plataforma ela é tão desenvolvida que nos Estados Unidos, no Canadá, não tem algo semelhante. É isso mesmo? Isso é muito legal. Nós fomos classificados pelo Banco Mundial, né, ranqueados pelo Banco Mundial como a 7ª nação com maior maturidade em governo eletrônico. Esse é um dado muito importante, nós gostamos muito desse ranking porque ele considera 3 aspectos muito importantes. Ele considera suporte às atividades de governo, isso no Brasil, o Brasil é reconhecidamente um país com uso intensivo de tecnologia da informação em governo, inclusive um aposto, né, uma parte, a Receita Federal do Brasil é uma das mais, se não a mais intensiva em tecnologia da informação do mundo, reconhecida, né, pela OCDE, pelo CIAT, por todas as organizações de administração tributária do mundo. Mas, voltando, né, além de suporte às atividades de governo, prestação de serviços à população e inclusão digital. E o Brasil ficou em 7º lugar, no mesmo nível do Reino Unido, que é um país, né, que trabalha em governo digital há muito mais tempo. Né? Vamos fazer aqui um marco, os grandes investimentos em digitalização, em transformação digital, eles começaram, né, ali entre 2018, mas principalmente em 2019, foi quando nós tracionamos e puxamos essa curva, né, para cima. Houve essa intenção do governo federal em investir em transformação digital e combate à burocracia. E a partir daí, né, quando você olha para esse ranking, né, estamos à frente do Canadá, à frente dos Estados Unidos. E quando você olha, o mais interessante é que o Brasil, dentre esses 7, né, do quartil superior, vamos chamar assim, o Brasil é o único que tem mais de 100 milhões de habitantes. Porque fazer isso, né, fazer o GovBR, como nós fizemos, para mais de 100 milhões de habitantes, isso é para muito poucos países do mundo. É um uso intensivo em tecnologia, massivo em termos de investimentos, em hardware, em software, em pessoas, para você tornar isso disponível. A gente não pode esquecer, né, que toda vez que a gente, né, entra no aplicativo, ele não está ali no celular, né? Você tem toda uma infraestrutura para que esses serviços estejam disponíveis 24/7. E eles têm que estar disponíveis 24/7 para todas as pessoas. E é aí que entra o trabalho do SERPRO? Aí que entra o SERPRO. O SERPRO é o grande operador, né? É o braço forte de todo esse sistema.
Toda a plataforma, né, foi concebida e está, né, sendo gerida na nossa infraestrutura, pelas nossas pessoas, né, pelo nosso peopleware, né, como a gente estava falando, e pelos nossos softwares. Então, é um grande orgulho, né, para o SERPRO ser a casa do GovBR. E o SERPRO desenvolve essas soluções tecnológicas. Como é que é a estrutura do SERPRO para garantir toda essa funcionalidade? O SERPRO é hoje uma empresa, né, com 7.800 empregados. O SERPRO tem 11 regionais espalhadas pelo Brasil. E o SERPRO tem 3 data centers, né, onde nós fazemos as redundâncias e os backups, né, em diferentes localidades do Brasil. Então, essa infraestrutura nossa é uma das maiores da América Latina, sem dúvida alguma. E o SERPRO pensa em trazer novas soluções tecnológicas para a plataforma GovBR ou desenvolver outras soluções? Como é que está esse trabalho, já que houve esse trabalho bem sucedido, que se pensa para o futuro? Olha, eu diria que nós temos 2 grandes projetos que estão em andamento, né? Nós estamos, né, trabalhando muito forte para tê-los o mais rapidamente possível. Esse ano, provavelmente, até o final de 2022, eles estarão disponíveis para todos. O primeiro deles é o GovBR, nós chamamos de 360, mas na verdade ele é um conceito, né? É um GovBR muito mais poderoso, onde o Estado vai se comunicar com o cidadão. Uma coisa muito importante, Paulo, é que tudo isso está em torno de uma visão, né, uma visão de governo e que se confunde com de Estado, né, que é de um Estado para cada cidadão. Nós queremos um Estado único, não ele espalhado para cada um cidadão. E este um cidadão, né, que é único, que ele tenha esse Estado, né, singular, né, para ele se relacionar. A partir desse momento, o Estado vai se relacionar com o cidadão. Então, vou dar um exemplo aqui muito prático, né, que já está até acontecendo. Nós temos um programa, né, de políticas públicas, que é o programa do FIES, né, para os estudantes. Então, os estudantes passaram a ter direito, né, por lei, a um determinado desconto nas suas dívidas, nos seus débitos. Então, o GovBR passou a se comunicar diretamente com ele, dizendo, olha, cidadão, você tem um financiamento, você tem aproximadamente 20 anos, você é esse público-alvo, concluiu sua universidade, você sabia, então a gente dispara um e-mail, você sabia que você tem direito a isso? De outra forma, os cidadãos não teriam como saber, né? Não teriam como tomar conhecimento dessa política pública. Então, nós vamos nos comunicar, o Estado vai se comunicar. Cidadão Paulo... O GovBR não vai ser mais apenas demandado, ele vai se antecipar a demanda. Exatamente. Então, Paulo, você sabia que a sua carteira nacional de habilitação, a sua carteira digital de trânsito vai vencer daqui a 2 meses? Olha, se prepare, você pode ir para o... Como hoje já temos outras coisas também, né? Isso já está, mas nós queremos tornar isso muito maior. O exemplo mais clássico são os recalls, né? Se você tem a sua carteira digital de trânsito e você tem o documento do seu automóvel já em meio digital, você recebe um aviso de recall do seu, né, por algum problema técnico do seu automóvel já lá pelo seu aplicativo. Seria uma nova geração, então, do GovBR? Uma nova geração, muito maior, muito mais ampla, alcançando muito mais pessoas, não apenas aquelas que têm um automóvel, né? Que não é uma parcela tão grande assim da população, mas para que alcance todos os brasileiros e que nós comuniquemos essas políticas públicas. Isso é que eu acho que esse é o primeiro grande projeto. O segundo grande projeto é o Cidades GovBR. Nós queremos levar o GovBR para os municípios do Brasil, para que eles tenham a sua primeira experiência em transformação digital. Claro, os grandes municípios têm a experiência em transformação digital, nós também vamos disponibilizar os mesmos serviços, com outros serviços para serem acoplados, mas nós queremos alcançar aquele município, né, prioritariamente aquele município de até 30 mil habitantes, onde ele tem lá o seu site, que vai continuar existindo, né?
mas nós queremos disponibilizar para essas pequenas prefeituras esses serviços do GovBR, integrados por meio de um acesso único e com outros serviços, né, mais voltados àquela população local. Poda de árvore, uma mensageria para avisar que há um buraco na rua, marcação de consultas de exames no SUS, matrículas escolares. Então, esse é o segundo grande passo, né, do GovBR para os próximos, né, meses. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Paulo. Eu conversei com o diretor-presidente do SERPRO, Gileno Gurjão Barreto. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.